Olá, como vai? Nós estamos terminando o mês de maio e por isso vamos enviar aqui um estudo, uma conversa agradável sobre as mães que foram comemoradas no início do mês de maio e sobre as famílias comemoradas no final deste mês. Nós vamos compartilhar uma tela que fala exatamente sobre o tema Mãe, eu escolhi você. Quando nós temos este tema, a primeira coisa que nós precisamos pensar é que para que alguém tenha uma mãe ou para que alguma mulher se torne mãe, há necessidade do nascimento, né? Da gestação, do nascimento. Então, Jesus, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 4, item 5, fala para nós: ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Ou seja, o nascimento é uma condição essencial, óbvio, para que as mulheres se tornem mães, as fêmeas dos animais se tornem mães, e para que todo indivíduo, todo espírito imortal ganhe uma oportunidade de vida no planeta que o acolhe na vida corpórea ou na vida material. E quando alguém nasce, não é, de uma mulher, houve também previamente a necessidade de um encontro entre homem e mulher, ou pelo menos do encontro na inseminação artificial, né? De um gameta masculino e de um gameta feminino, e aí a gente também tem a formação, de uma forma ou de outra, de um núcleo familiar. As famílias, elas podem ser classificadas em dois grupos: o grupo da família corporal e o grupo da família espiritual. E como que a gente pode brevemente definir e diferenciar essas duas qualidades de família? A família material ou corporal é aquela que se dá com o encontro de pessoas no mesmo grupo consanguíneo, em que os laços afetivos, eles não são tão próximos, eles não são tão estreitados. Então, há sim a reunião de seres no mesmo núcleo, no mesmo grupo, com objetivos de desenvolvimento, de progresso, de crescimento de todos os membros daquele núcleo, mas cujos laços de afeto não são laços efetivos, não são eficazes entre si. Então, ao final daquela oportunidade de vida, muitas vezes aqueles espíritos que se reuniram naquela família corporal somente, sem laços afetivos previamente instalados ou bem constituídos nesta oportunidade de vida, ao desencarnarem, eles vão se afastar e vão se desligar espiritualmente por não haver afinidade entre eles. E a família espiritual? Como que ela pode ser explicada? Como que a gente pode resumir a sua característica? A família espiritual é aquela cujo encontro desses membros que formam aquele grupo, que formam aquele núcleo, além de laços consanguíneos, também possuem laços afetivos, sentimentos criados entre aqueles membros, não é? Então, quando se dá o desencarne desses membros, ou a morte, a separação desses membros, naturalmente, na pátria espiritual, eles se buscam, eles se procuram, porque há o laço de afeto que os une. Isso brevemente, para que a gente possa fazer uma diferenciação. Não significa, meus irmãos, que uma família corporal constituída por membros que, a princípio,
não teriam esses laços tão estreitados, não possa desenvolvê-los na oportunidade de vida que receberam. Então, isso é muito importante. E também é importante que nós nos lembremos, na família espiritual, da passagem do Cristo no Evangelho segundo o Espiritismo, no Evangelho de Marcos e de Mateus, em que Jesus nos pergunta, quando buscado na sua reunião, em que ele palestrava, conversava com diversas pessoas que ali estavam para ouvi-lo, e sua mãe e seus irmãos, não conseguindo passar e não conseguindo entrar naquela casa, mandaram avisá-lo que ali estavam sua mãe e seus irmãos. E ele responde àquele que o interpelou: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Naturalmente, conhecendo a natureza amorosa de Jesus e a natureza justa de Jesus, nós não vamos entender que Jesus renegou a sua mãe e seus irmãos, obviamente que não. Quando ele diz quem é minha mãe e quem são meus irmãos, ele nos mostra de uma forma figurativa que nós, através dos nossos laços de afeto, possuímos toda a humanidade como irmãos. E como laços de afeto, não só a nossa mãe biológica poderá ser a nossa mãe, falando na propriedade da palavra, não é? Então, quando Jesus fala quem é minha mãe e quem são meus irmãos, ele nos convida a dilatarmos o entendimento dos laços familiares, não só para a nossa família consanguínea, mas principalmente para toda a humanidade, e na humanidade entendendo todos os espíritos encarnados e desencarnados, ou seja, todas as criaturas divinas que fazem parte do universo. Bom, e aí a gente vai falar sobre a mãe. A mãe que faz parte do título desse estudo, dessa palestra, Mãe, eu te escolhi. E no dicionário de português, nós vamos perguntar: qual é o significado de mãe? E aí, entre tantos que nós encontramos, eu elegi alguns. Então, mãe é aquela fêmea, aquela mulher que gerou, que deu à luz e que criou um ou mais filhos. Esta é considerada e definida como mãe. Mas muito além da mãe que gera, que dá à luz e que cria um ou mais filhos, há uma compreensão e uma definição de mãe muito mais ampla, muito mais justa e muito mais bela, que mãe é aquela que criou uma ou mais crianças, embora não tenha relação biológica com elas, ou seja, embora não tenha carregado aquele ser, aquela criança em seu ventre, embora não tenha dado à luz a vida àquela criatura. Então, as mães do coração, as mães não biológicas, elas são tão mães quanto aquelas que geraram os seres que aqui chegam. E num sentido figurativo, nós também escolhemos uma definição de mãe que é aquela que oferece cuidado, que oferece proteção, carinho ou assistência a quem precisa. Por isso, nós vamos também entender que vários homens fazem papel de mãe. Eu digo que são os pães, né? Então, nós temos as mães, que são as mulheres que exercem esse papel maternal, e nós temos diversos homens, homens de casais homossexuais masculinos, homens de casais heterossexuais, mas que ficaram viúvos, ou que se separaram, ou que não se casaram, mas que gestaram aquele filho junto com a sua companheira, e pais solteiros, mães solteiras, que honram a maternidade e a paternidade. Então, todo aquele que oferece cuidado, proteção, carinho ou assistência a quem precisa,
pode ser definido como mãe. Os tutores, os avós que tomam conta, que ajudam na criação de seus netos, os padrinhos, etc. E, de uma forma ainda mais ampla, mãe também é sinônimo de madre, por isso que muitas vezes nas igrejas, né, principalmente na Igreja Católica, a gente se refere à Mãe de Deus como Madre de Deus e as irmãs de caridade como madres, ou seja, elas são mães formadas pela igreja para cuidar daqueles que, apesar de não serem seus filhos biológicos, recorrem muitas vezes aos seus conselhos, aos seus cuidados, etc. E mãe também pode ser considerado como toda causa, como toda fonte, como todo motivo, origem ou razão de ser. Então, vejam como o conceito de mãe é amplo, vejam como ele é profundo e como ele traz para nós diversos entendimentos, não é? A mãe biológica, aquela que gestou o seu filho no seu ventre, ela é imprescindível para que o espírito imortal chegue no planeta que o acolhe, para que aquele espírito imortal ganhe o seu corpo de matéria. Então, o gameta daquela mulher, o gameta daquele homem que se unem às células sexuais vão gerar o corpo material daquele ser que nascerá. E, sendo desta forma, nós precisamos sempre reconhecer a importância e agradecer o papel que estas mulheres e que estes homens têm na vida de todos os seres encarnados, de todos os seres vivos, porque sem eles nós não poderíamos aqui estar. Então, aquelas mulheres que dão à luz, mas que por um motivo ou outro não conseguem ficar com seus filhos, doam para doação, para serem criados por outras pessoas, por outras famílias, etc., elas são dignas da nossa admiração, do nosso respeito, do nosso amor e da nossa gratidão, assim como aquelas ou aqueles homens que assumem a educação, o cuidar, o, o motivar, o realizar possível a estadia destes seres que aqui chegaram no mundo material. E com isso nós vamos procurar saber quais são os deveres dos pais. E eu coloco aqui, apesar do título ter sido mãe, deveres dos pais, porque o pai que cria, o pai que educa, o homem que recebe, ele tem o mesmo dever que a mulher, que cria, que educa, que recebe, que orienta. E estes deveres de pai e mãe, onde eles estão? Em que cartilha? Em que escola eles estão ali para a gente aprender? Eles estão, na verdade, inscritos na nossa consciência, na consciência de todos os seres encarnados que se colocam na função de pais e mães. E quais são esses deveres que estão inscritos na nossa consciência? O dever de facultar, de possibilitar o reajustamento de espíritos antipáticos entre si. Porque nós temos dois tipos de família que nós vimos, a família espiritual, a família corporal. Mas nós vamos ver que nós temos as famílias por afinidade e as famílias por necessidade. Na nossa família por afinidade, por exemplo, estão aqueles amigos diletos do coração que não são nossos irmãos, nossos parentes consanguíneos, mas que no nosso coração ocupam um lugar tão importante quanto, ou às vezes têm uma afinidade maior do que o nosso irmão de sangue, não é verdade? E no nosso lar verdadeiro, biológico, às vezes nós temos relações conturbadas com aqueles que dividem conosco esta oportunidade reencarnatória.
Então, é dever dos pais perceber as antipatias ou as animosidades ou a falta de afinidade entre os seus filhos, entre os membros daquele lar, pais e filhos, filhos e pais, mães e filhos, filhos e mães, irmãos entre si, e buscar o reajustamento, buscar a aproximação, o entendimento entre estes espíritos irmãos na oportunidade que lhes foi dada. Também é dever dos pais a sublimação das afeições entre os que já se amam. Então, da mesma maneira que é nosso dever aproximar aqueles que são antipáticos entre si, fazer com que laços de afeto, de perdão, de entendimento possam ser instalados naquele relacionamento, também é dever dos pais estreitar ainda mais a afeição entre aqueles que já se amam. Facilitar esse entendimento, facilitar esse encontro de almas. Também é dever dos pais a troca de experiência, permitir, facilitar a troca de experiência entre todos que fazem parte daquele núcleo familiar, daquele lar instituído. E também o delinear de programas de difícil estruturação evolutiva, ou seja, nós, pais e mães, ao recebermos de Deus a oportunidade de educarmos, de orientarmos. Então, aqui eu não vou me deter a somente aqueles que deram à luz, que deram origem aos corpos físicos de seus filhos e permitiram a chegada dos mesmos à vida no planeta, mas, principalmente, eu vou me deter àqueles que, pelo contrário, pegaram estes seres e assumiram a oportunidade de orientá-los nesta oportunidade de vida, assumiram a responsabilidade de, através da confiança divina que lhes foi depositada, permitir que aqueles seres, que aqueles elementos pudessem evoluir, progredir, que é a lei natural da qual nós fazemos parte, das leis naturais divinas, não é? Para isto, as mães, elas poderiam seguir diversas técnicas, técnicas psicológicas, metodologias da educação, se aparelharem, estudarem, fazerem tudo o que pudessem para poder realizar o maternar da melhor maneira possível. Mas nós entendemos que hoje, até com o advento das mídias e dos celulares, dos computadores, dos blogs, dos grupos de discussão, as moças mais jovens têm vários grupos de troca de experiência, de apoio mútuo entre elas. Não fez parte isso da minha geração, por exemplo, ou das mulheres mais velhas do que eu, ou de algumas um pouco mais jovens do que eu. Então, hoje, o acesso a essas técnicas é mais fácil, né? É uma coisa mais simples de ser atingido. Mas, mesmo assim, eu vou colocar que não é a maioria que busca estas técnicas ou estas metodologias. E, na verdade, o grande instrumento que anima a mulher ou o homem que assumem o maternar dessas crianças que aqui chegam, o grande instrumento de sucesso, de ação, é o amor. Então, o amor é o sentimento que permeia essa relação de troca, essa relação de doação, na maior parte das vezes incondicional. Significa que as mães são mulheres santas? Significa que as mães são mulheres perfeitas, que os homens que se colocam no lugar de mães, que exercitam a função de mães ou de pais, são perfeitos, não possuem nenhum tipo de fragilidade moral ou de dificuldade de personalidade, de forma alguma, porque se estamos aqui,
somos imperfeitos, possuímos dificuldades nos nossos relacionamentos, possuímos dias claros e cheios de sol, e possuímos dias nublados, com tempestades no nosso humor, no nosso proceder. Mas é importante entender que este amor que acolhe, que ampara, que aceita, que cuida, que cura, é a característica mais presente daquela que se torna mãe, de uma forma ou de outra. E, através desse amor, desse sentimento sublime, nós vamos dedicar àquele que depende de nós o companheirismo, nós vamos dedicar um diálogo franco, porque através do diálogo franco nós vamos nos fazer entender e vamos orientar adequadamente as nossas crianças, nós vamos exercitar a solidariedade, o entendimento de que sim, eu preciso sair de mim em direção à necessidade do outro, porque o outro depende de mim. Porque uma criança não é capaz de ter um entendimento ou de, no início da sua vida, fazer acontecer as coisas de que ela necessita para sobreviver, como a sua alimentação, a troca da sua roupa, a sua higiene, o aprendizado moral e intelectual que ela precisa receber. Então, a solidariedade é o que nos torna instrumentos de crescimento e progresso das nossas crianças. A indulgência, ou seja, faz parte do coração e do entendimento da maioria das mães, o aceitar e acolher os seus filhos da maneira como eles são, perdoando incondicionalmente. Nós devemos corrigir os nossos filhos, óbvio, porque é nosso dever com Deus, entregar os nossos filhos de volta a Ele no dia que isso acontecer, se Deus quiser, depois do nosso desencarne, da nossa partida daqui, não é? Mas entregá-los seres melhores preparados do que quando eles chegaram aqui. E a indulgência, então, é o acolhimento, mas o acolhimento junto com a energia moral, ou seja, com o limite que precisamos dar enquanto educadoras, enquanto elementos chaves do progresso de cada espírito que aqui chega. E para isto, não podemos nos esquecer que somos os espelhos das nossas crianças, dos nossos filhos, dos nossos netos, dos nossos alunos, dos nossos sobrinhos, de quem quer que seja, dos amigos dos filhos, dos amigos dos netos e assim por diante. Então, os filhos podem fechar os ouvidos para os nossos conselhos, mas eles os mantêm muito abertos para os nossos exemplos. E é através da nossa energia moral e através dos exemplos que damos, vividos, das nossas atitudes, é que nós vamos permitindo aos nossos tutelados, aos nossos filhos, aquisições de valores éticos, espirituais, intelectuais e sociais. Muitas vezes recebemos no nosso lar crianças muito mais desenvolvidas do que nós, mas não se furtem ao entendimento de que mesmo assim, nós, pais e mães, nós que somos responsáveis pela educação das nossas crianças, sejamos avós, padrinhos, professores ou o que seja, e que exerçamos esta função maternal no caminho desses espíritos, não deixemos de entender que mesmo recebendo espíritos, às vezes, um pouco mais evoluídos do que nós, às vezes bem mais, nós sempre temos com o que contribuir. Somos instrumentos de crescimento e progresso na vida dos nossos filhos. É fácil? Não, não é fácil, mas é importante persistirmos. É importante persistirmos nas atitudes do bem, no ensinar as nossas crianças a aprenderem sempre, a se transformarem sempre, a se melhorarem sempre,
a enfrentarem os desafios da vida, os desafios externos, mas principalmente os seus desafios internos, ou seja, escutarem os seus sentimentos, externalizarem os seus sentimentos e terem os seus sentimentos respeitados por nós, seus pais, seus parentes mais velhos, seus educadores, para que eles possam se tornar adultos responsáveis, equilibrados e capazes de amar como foram amados. E aí? E o papel dos filhos, né? Então, o título é Mãe, eu escolhi você. Então, se nós pais temos papéis bem definidos dentro da família, também os filhos o têm. E aqui eu faço uma breve explicação sobre esta relação, este contrato, este acordo firmado entre pais e filhos, entre familiares, entre grupos de espíritos que se reúnem em núcleos familiares aqui no planeta Terra. Acredito eu que sejam as mesmas regras, as mesmas leis em outros mundos habitados que não o nosso, não é? Mas nós, na erraticidade, enquanto espíritos não encarnados, nós procuramos, tá? E somos orientados pelo Ministério da Reencarnação, somos orientados por espíritos abnegados que estudam as nossas vidas pretéritas, que sabem das nossas necessidades de reparação em relação a tudo aquilo que vivemos no pretérito do nosso espírito imortal, e nos convidam a firmarmos novas alianças, novos laços de afinidade com pessoas que já, na grande maioria das vezes, fizeram parte da nossa história de espíritos imortais. Então, da mesma maneira que nestes núcleos nós vamos receber espíritos afins que já foram amores do nosso passado, amigos, afetos, pessoas próximas, queridas, aquele irmão que a gente, nossa, aquele pai que a gente tem uma afinidade, ou aquela mãe que a gente tem afinidade, nós também seremos convidados a reencarnarmos com pessoas cujos laços de afeto não são tão bons. São laços difíceis de antipatia ou até mesmo de inimizade no passado. Por isso, às vezes, nós vamos entender relações tão intempestivas, tão conflituosas entre mãe e filhos, ou filhos e mãe, entre pai e filhos, filhos e pai, entre irmãos, etc. Né? Pessoas que têm uma certa aversão, mas que com os mecanismos do amor de Deus, vêm como seres muito frágeis, como aquele bebê gorduchinho, aquele bebê gostoso, totalmente dependente, que nos faz ter uma compaixão, que nos faz ter um amor natural por ele. E com o passar do tempo, muitas vezes esses laços difíceis, essas relações mais conflituosas vêm à tona. E aí eu falo sempre que não por acaso. Então, quem puder ler a Reencarnação de Segismundo, na obra de André Luiz, vai entender bem o que eu estou explicando aqui, não é? Então, nós, espíritos, somos chamados na espiritualidade antes do nosso nascimento e somos apresentados, olha, eu vou mandar você para esta mãe, para este, não quero de jeito nenhum, não, ela não quer. E aí, aqueles espíritos abnegados, eles vão nos explicar as nossas necessidades e com muito amor e paciência, eles vão nos convencer de que aquela é uma oportunidade que a gente pode sair vencedor. E eles vão chamar da mesma maneira aquele casal, aquela mulher, aquele homem que, através do seu encontro de corpos, vão gerar o corpo físico que há de receber aquela criança e vão, de uma maneira ou de outra, mostrar a eles a necessidade de receberem aquele irmão do pretérito. Então, meus irmãos, o título deste estudo não é por acaso. Mãe, eu escolhi você, sim, nós escolhemos os nossos pais,
as nossas mães, os nossos pais, especialmente as nossas mães, que são a nossa forma, que são a nossa origem, que são o início da nossa vida. E sim, elas aceitaram este compromisso. Mas Nadejda aceitou e não me criou, e me colocou para adoção, ou me abandonou, ou me entregou para parentes ou amigos me criarem. Vamos ser gratos da mesma maneira, porque se não fosse esta mulher, você aqui não chegaria. Então, mesmo que ela não tenha tido a condição, e nós não estamos aqui para julgar ninguém, nem para condenar, mesmo que elas não tenham tido a condição de seguir adiante com aquele compromisso, elas não interromperam aquela gestação, elas permitiram que aquele espírito aqui chegasse para esta oportunidade. Então, sim, mãe, eu escolhi você e eu colocaria nesse título mais uma frase, e você me aceitou. Então, quais são os deveres dos filhos? Assim como os pais têm deveres, os filhos também os têm. Então, os pais têm o dever de conduzir os seus filhos da melhor maneira que puderem, de ensinar-lhes a moral, a ética, de permitir-lhes o desenvolvimento intelectual, de oportunizar a eles a saúde, o acesso à educação e as condições mínimas com dignidade de permanecerem neste planeta. Esses são os deveres dos pais, se possível, de preferência, com muito amor, com muita paciência, com muita abnegação, com muita dedicação, não é? E os filhos? Quais os deveres destes que, a princípio, são tão frágeis, né, nos nossos braços, e que vão crescendo e tomando a totalidade daquele espírito indivisível e imortal na sua plenitude e assumindo a sua característica de personalidade e assumindo os seus sentimentos e as suas tendências morais, tanto as suas virtudes quanto os seus vícios do passado. Então, a primeira coisa que a gente chama atenção aos filhos é que cada filho que aqui se encontra precisa amar e respeitar os seus genitores, pais e mães. Por quê? Porque os genitores de cada um de nós foram aqueles que manifestaram a paternidade divina no planeta em que nos encontramos. Então, foram os canais de chegada, foram os que permitiram que nós aqui estivéssemos, não é? E mesmo que estes homens e mulheres tenham abandonado os seus compromissos, não tenham tido a condição de assumirem as suas responsabilidades, não é? Ou que tenham feito isso com muito desamor, com muito desrespeito aos seus filhos, não abandonaram nas ruas, mas abandonaram nos próprios lares, que é tão triste quanto abandonar nas ruas, não é? É você estar dentro de uma mesma casa, do mesmo teto, com os seus genitores, e estar abandonado por eles, não receber atenção, não receber afeto, não receber aquilo que lhes foi confiado dar. Mas a irresponsabilidade dos progenitores, de forma alguma, justifica a falência dos deveres morais por parte dos filhos. Então, mesmo que nossos pais não tenham sido ou não sejam aqueles que nós gostaríamos, que tenham sido rudes, que tenham sido agressivos, que tenham sido indiferentes, que tenham sido ausentes, que tenham sido doentes, que tenham sido viciados nos seus males desta vida e de outras, que nós não caiamos na falência dos nossos deveres morais como filhos. Por quê, meus irmãos? Porque a ingratidão dos filhos é
dos mais graves enganos em nossa marcha ascensional. Então, a ingratidão dos filhos para com os seus progenitores, ela se assemelha à ingratidão de cada um de nós ao nosso Criador. Então, que cada filho possa entender o seu papel na vida daqueles que lhe deram a vida, ou na vida daqueles que não lhes trouxeram a vida, mas que lhes permitiram o crescimento e o desenvolvimento como pais do coração, famílias do coração. E para aqueles que são adotados ou que viveram situação de abandono, que sempre no nosso coração e na nossa mente haja um espaço de gratidão e de reconhecimento ao homem e à mulher que permitiram que aqui chegássemos. Então, quando nossos pais são fortes e saudáveis e podem ainda ser responsáveis pela sua sobrevivência, hoje nós temos pais muito jovens, muito saudáveis, com uma vida muito, uma longevidade muito alongada, graças a Deus, não é? Lúcidos, sendo capazes de cuidar de si mesmos por muito tempo. Então, quando seus pais estiverem nessa condição, que você possa lhes ser a companhia e a jovialidade. Entenda que o maior presente que nós damos aos nossos pais e aos nossos idosos é o nosso tempo. É a nossa visita, é o nosso telefonema, é o nosso alô, o nosso bom dia, é a passadinha rápida, mãe, vim tomar um cafezinho, eu estou muito atrasado, mas eu vim tomar um cafezinho com você. Ou então, oi pai, eu só liguei para dizer um bom dia, para te dizer que eu te amo, porque quando nós nos formos daqui, ou quando nos virmos em situações de fragilidade dos nossos corpos físicos, das nossas vidas, e formos perguntados o que nós mudaríamos lá na frente, com certeza a maior parte das pessoas sente e assume que o que mudaria é a condição de ter demonstrado mais o afeto que sentiram ao longo da oportunidade de vida. E quando os nossos pais já forem fracos, já forem doentes, já não tiverem uma condição econômica que lhes propicie os seus medicamentos, o seu conforto, os cuidados que necessitam, que nós possamos lhes ser a proteção e o socorro, que nós possamos lhes ser a paciência, os cuidados necessários, aquele zelo que eles não têm como viver sem ele. Que nós não nos esqueçamos das inúmeras noites que nossos pais perderam por conta das nossas febres, das nossas cólicas, por conta do choro quando aquele namoro de adolescência terminou, por conta do nervosismo antes de uma prova, de um concurso, por conta da emoção de um novo emprego, de uma dor, de uma cirurgia, de um desafio qualquer da nossa vida. Então, que nós não nos esqueçamos de cuidar dos nossos pais, de cuidar dos nossos idosos, pais, avós, tutores, de todos aqueles que fizeram parte da nossa história, da história do nosso evoluir enquanto seres imortais, do nosso progredir enquanto seres imortais. Ah, mas essa pessoa foi muito difícil na minha vida, eu não lembro nada de bom que ela tenha me trazido. Que bom, ela merece o seu amor assim mesmo, sabe por quê? Porque ele foi um instrumento, ou ela foi um instrumento de educação para a sua alma, para que você se tornasse uma pessoa diferente e melhor do que aquela pessoa foi, para que você aprendesse a não ser como ela ou como ele, para que você pudesse ter a coragem de enfrentar e modificar uma história recebida. Enfim, meus irmãos, os nossos familiares, os nossos pais, os nossos irmãos, aqueles que convivem conosco dia a dia, como diz Emmanuel, eles são
professores diferentes, ou seja, são aqueles professores aos quais nós não pagamos um salário, aos quais nós não assinamos a carteira de trabalho, mas aos quais nós devemos tudo aquilo que recebemos na oportunidade de vida que estamos tendo. Então, que nós sejamos, como filhos, gratos. Gratos a Deus, inicialmente, pela oportunidade de aqui estarmos. Gratos àqueles que foram nossos genitores, aquele homem e aquela mulher que, na sua união, permitiram que nós aqui estivéssemos, permitiram que nós chegássemos aqui nos nossos corpos. E gratos àqueles que nos assumiram enquanto filhos nesta oportunidade de vida. Sejam eles os nossos pais biológicos, sejam eles outros pais que a vida nos oportunizou. Que nós possamos tratá-los com muito carinho, com muito respeito, com toda a delicadeza e a afeição que eles merecem. E é assim que eu termino o nosso estudo de hoje, desejando, ao final deste mês de maio, uma bênção especial de Maria Santíssima a cada mulher mãe, a cada mulher que, na sua essência feminina, se coloca como vaso, como meio de chegada daqueles filhos neste planeta. A cada mulher, a cada ser que na sua essência feminina permitem, não em seus corpos físicos propriamente, mas em seus corações, o assumir de almas que aqui chegam para progredirem, para evoluírem, para serem melhores. Que cada um de nós receba essa bênção maravilhosa, essa pétala de rosa perfumada que vem pelo amor, pelo olhar, pelas mãos de Maria Santíssima. Que assim seja, graças a Deus.